tratando aí aparências, né? É o título dessa mensagem. Vamos abrir a nossa palavra lá em 1 Samuel. 1 Samuel, você que está em casa ainda pode abrir a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, nesse momento, Pai, entregamos essa palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha fluir neste lugar, Senhor, através das nossas vidas, Senhor, e que Jesus Cristo venha ser revelado mais uma vez através da Tua palavra nessa noite, em cada coração, Senhor, cada casa que essa palavra entrar, Senhor, haja transformação e libertação e cura, Senhor, espiritual, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amados, como vocês acham? Olhe para a pessoa que está do seu lado e veja ela nesse momento. Olhe para a pessoa que está do seu lado. A palavra do Senhor diz exatamente isso. A gente está contemplando o que nossos olhos podem ver. Mas Deus, quando Ele deu essa instrução aqui a Samuel, que era para, no momento em que estava para ter o rei, no caso aqui era Davi, Ele deu uma instrução: Samuel, não veja como os homens veem, mas veja como eu vejo. Porque Deus não olha a estatura, Deus não olhou a capacidade física, mas Deus sondou o coração. E nesse momento, nessa noite, amados, Deus sonda o nosso coração. Por isso estamos aqui. Deus sondou os nossos corações. E em nenhum momento viu pela nossa aparência e viu pelo aquilo que nós fizemos, mas aonde nós podemos chegar através da sua palavra e pela libertação da sua palavra. Deus nos escolheu, amado, para um propósito, que era honrar e glorificar o nome do Senhor através da sua palavra e poder fluir, exalar o perfume do Senhor. Por isso fomos chamados, porque Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Você que está aí do outro lado, tenha certeza disso. Deus nos escolheu desde o ventre da sua mãe com um único propósito, para honrar e glorificar o nome dele. E Ele sondou os nossos corações. Ele sabe tudo que a gente necessita, porque Deus está além daquilo que nossos olhos podem ver. Ele tem nos dado a direção, Ele tem nos colocado no trilho para uma jornada que Ele já sabe o nosso final, mas Ele espera atitudes nossas que possam fazer que essa caminhada no final nos leve a coroa de justiça e de glória que está reservada para cada um daqueles que perseveraram. Por isso que Deus tem nos colocado lá no seu caminho. E as lutas vão vir, mas tenha certeza que Deus está conosco em cada batalha que ela se levantar. Por isso estamos de pé, amados, até hoje. Por isso Deus tem nos colocado nos lugares onde Ele tem nos posto, para poder honrar o seu nome, para poder glorificar o seu nome. Tenha certeza, amados, que maior do que Jesus sempre disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, quando veio escolher os seus discípulos, Ele não olhou pela aparência, Ele não olhou pela capacidade, mas Ele olhou além. Ele olhou como Deus enxergou, porque Ele era Deus, mas Ele não usurpou ser igual a Deus. Mas Ele olhou homens que podiam lá na frente fazer e fizeram propagar o seu evangelho. Ele preparou aqueles homens. Por quê? Porque Ele viu além daquilo que muitas pessoas podiam enxergar. Um pescador, um cobrador de impostos, porque aquelas pessoas daquela época enxergavam para aqueles homens. Nada mais além do que a sua visão podia contemplar. Mas Deus, amados, Ele enxerga muito além. Ele chegou em Noé, um homem que pôde salvar a linhagem que Deus gerou do ser humano, porque o homem tinha se corrompido. Ele viu além. Ele viu que Noé era uma esperança. Ele mandou seu filho, porque Ele já viu além. Deus já viu além, porque Ele sabia que a humanidade ia precisar de alguém santo e puro para morrer pelos nossos pecados. Porque a palavra do Senhor fala que não há um justo. Deus olhou e não viu um justo sequer na terra. Mas Ele mandou um justo para nos justificarmos pelo poder do seu amor.
Ele nos chamou, Ele nos transportou na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas, o profeta Isaías disse, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que estava para estava sobre Ele, e sobre suas pisaduras somos sarados. Somos sarados, amados, de tudo. Deus sabe de tudo que necessitamos. Deus sabe de tudo que se passa no nosso coração. Ele já sabe o nosso dia de amanhã. Não andeis angustiados pelo dia de amanhã, pelo que há de vestir, pelo que há de comer. Não. Lá em Provérbios, Salomão fala: veja os lírios do campo, veja os passarinhos, não plantam nem semeiam, mas tem todo dia o que comer. Por quê? Porque Deus cuida, amado. Imagine de nós, se Deus cuida dos imagina de nós, que Ele olhou para nós e fez sua imagem e semelhança. Não ande angustiado pelo que há de acontecer pelo dia de amanhã. Não. Baixe a cada dia o seu mal. Viva hoje. Viva o agora. Viva como se Jesus fosse voltar nesse momento. Agora. Deus está lá do seu alto sorrindo no trono, olhando para você que está aí também do outro lado, amado. Ele sabe das tuas aflições, sabe da tua angústia, porque Deus já está aí com você. Amados, temos um Pai poderoso, um Pai que cuida com um amor incondicional. Ele cuida conosco, um amor incondicional, puro, verdadeiro. Às vezes sem merecermos, mas Ele cuidou e nos amou. Ele nos amou primeiro, não foi nós que nos amamos a Ele. Tudo vem dele. A fé que nós temos não é nossa, é Ele quem gera em nós. Ele quem gera essa fé em nós. O amor não é nosso, é Ele que gerou esse amor nos nossos corações quando nós aceitamos o Senhor como um único e suficiente Salvador. O Espírito Santo que habita dentro de nós nos dá essa convicção. Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo, porque Jesus falou: eis que eu vou, mas vou enviar o Consolador para nos consolar, porque Ele sabia que nós precisaríamos de consolo em momentos da nossa vida. Precisamos, amado, de um ombro, e às vezes não temos, mas temos o Espírito Santo que habita dentro de nós para nos consolarmos. Temos um Deus, um Pai que está do nosso lado de dia e de noite. Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Ele nos dá enquanto dormimos. Deus está trabalhando a nosso favor. Amém, igreja? Vai lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, amado. Anda aí um pouquinho. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Amém? Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Diz assim, amados: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Ou seja, aquilo que o homem está contemplando, aquilo que a gente acha que é bom. E às vezes não perguntamos ao nosso Pai, se é o nosso Pai Celestial, é isso mesmo, isso é o Senhor quer para mim, meu Pai. Há caminhos que para o homem parece. Temos que ler a palavra do Senhor e entender como está escrita. Parece, está dizendo que não é, mas parece direito. Mas o seu fim deles são caminhos de morte. Há vários caminhos, amados, que levam a vários destinos, mas só há um caminho que nos leva à salvação, e o caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai estar ao Pai se não for por Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Foi Ele quem veio e deixou todas as instruções aqui, amados, para que possamos seguir uma vida esplendorosa do Senhor, uma vida cheia do Senhor, meditar nessa palavra de dia e noite, para que possamos nos enchermos cada dia mais, porque os dias são maus, amados. Os dias são maus. Eis que este mundo já é do maligno, mas nós não somos desse mundo, amém? Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem, estamos aqui cumprindo um momento. Não somos desse mundo, mas precisamos deixar um legado. E qual o legado que nós iremos deixar, amados? Qual o legado que, quando Deus nos chamar, qual o legado que nós deixaremos nessa terra? Pessoas que semearam a palavra, viveram a vida esplendorosa do Senhor, ou pessoas que tiveram uma vida linguada, miserável.
E quando eu falo miserável, amado, às vezes não é na vida financeira, não, porque às vezes tem gente que é tão rica, mas é miserável, porque tem coisas que só Deus preenche, amados. Tem espaços que só Deus vai preencher. Só Ele. Se Ele não estiver presente, amado, que nada valerá. Josué disse assim: se tu não for comigo, eu não irei. Josué disse: se o Senhor não for, eu não irei. Deus separou Moisés, um homem há 40 anos vivendo no Egito, para separar. Ele separou e preparou para tirar seu povo, um povo que vivia afligido por 400 anos de escravidão. E Deus já estava lá. Tudo que se passou, Deus já estava lá, porque nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele está aqui no nosso meio, pois a palavra dele diz: onde tiver dois ou mais reunidos, eu estarei no meio de vós. Nosso Deus é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo, ele morreu, então está aí do seu lado. Porque ele pode estar em qualquer lugar, mas ele tem poder para isso. Ele quer estar do nosso lado, ele está à nossa porta. Em Apocalipse, se ele sua porta e bato, ele está batendo na porta do vosso coração essa noite. Abra, amados, abra a porta do vosso coração, deixe ele entrar para ele ser algo com você, para você ter uma visão fraca na presença do Senhor, porque o Salmo do Senhor, o Salmo diz isso: prepararei uma mesa na presença dos vossos inimigos, ungirei uma cabeça com óleo, seu cálice se transborda de misericórdia, seguirão todos os dias da nossa vida. Bondade e misericórdia seguirão todos os dias da nossa vida. Não é hoje nem amanhã, mas é todos os dias, amados. Mas nós não vemos isso porque às vezes temos escamas nos nossos olhos que nos impedem. Por quê? Por causa das nossas transgressões que cometemos. Porque somos falhos, amados. Como seres humanos temos as nossas limitações. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo está intercedendo nesse momento com gemidos inexprimíveis na presença do nosso Pai. Está lá com gemidos inexprimíveis intercedendo por nós, porque precisamos de alguém intercedendo por nós. Nas regiões celestiais temos o Espírito Santo intercedendo por nós. Porque precisamos, amado, de intercessão, porque somos limitados, estamos de pé hoje, mas amanhã podemos estar de joelhos. Temos que ter alguém do nosso lado que nos possa dar a mão e colocar de pé. Os dias são difíceis. Nossos olhos, amados, se não enxergar isso através da nossa visão espiritual, além daquilo que estamos enxergando nesse momento, fisicamente, humanamente, passamos por dificuldades. Mas se chegamos pelo lado espiritual, podem ter certeza, já estamos enxergando as vitórias que Deus tem preparado para nós. As vitórias vencidas, porque Deus já venceu ela por nós. Amém, amados? Tenha convicção essa noite. Deus está pelejando por você. Nós não estamos vendo, mas Deus já está pelejando por cada causa nossa. Por uma semana que já estamos iniciando hoje, Deus já está preparando, já preparou tudo. Tem tudo preparado. As nossas limitações, humanamente falando, nos impedem de enxergar essas coisas. Paulo disse para ele que o viver a Cristo e morrer era lucro, porque ele já estava no nível espiritual, que a visão dele não enxergava mais humanamente, mas espiritualmente. Ele considerou tudo que ele aprendeu para viver uma vida em Cristo, porque Cristo separou ele para sofrer por amor a seu nome. E naquele momento, Deus tirou todas as escamas da sua visão e ele passou a ter uma visão espiritual. Ele enxergava além daquilo que sua visão natural podia ver. Ele estava além. E ele foi morto, mas ele entregou sua vida pronta, porque ele já estava pronto para ir para os pés do Senhor. Temos que estar com a nossa vida pronta, amados, para quando o Senhor voltar, e Ele vai voltar, e não tardará, e está tudo se cumprindo, amados. Tenha certeza, meu amado, você que está do outro lado, a palavra do Senhor está se cumprindo. Deus, de nosso Senhor Jesus, está voltando para você, a sua igreja. E aqueles que não estiverem de acordo com a sua palavra, podem ter certeza, mas vai ficar.
E às vezes não só é para dentro do templo, não. Deus, como diz a palavra, Ele não está vendo como nós estamos vendo. Ele está vendo além daquilo que podemos ver. Porque às vezes estamos dentro da igreja, mas nossos corações estão afastados do Senhor. Estão afastados do Senhor. Tem misericórdia, peça misericórdia nessa noite. Essa palavra também é para mim, amado. Quantos momentos, às vezes, a gente acha que na força do nosso braço vamos resolver a nossa coisa, as coisas, e não é assim. E às vezes nos frustramos, por quê? Porque Deus espera que tenhamos atitudes de clamar a Ele, de nos ajoelharmos e pedir a Ele: Pai, faz aquilo que eu não posso fazer, porque eu dependo de Ti. Porque eu sou fraco. Aquele publicano, quando estava lá, um exaltando, dizendo que jejuava, mas ele disse que não era nem digno de olhar para o céu, não era nem digno de olhar para o alto. Tamanho ele sabia, tamanho era o pecado, tamanho eram as angústias que tomava ele, mas ele sabia que tinha um Deus misericordioso de perdoar, e seu Filho veio e nos perdoou e nos amou. Ele nos amou, amado. Ele nos ama até hoje. Ele nos ama incondicionalmente, tem essa compreensão disso. Por mais se seu pai não lhe ama, se sua esposa, seu esposo não lhe ama, se ele vai lhe frustrar. Deus, Ele não vai lhe frustrar. Jesus, Ele não vai lhe frustrar. Ele lhe ama incondicionalmente. Amém, amados? Deus nos ama incondicionalmente. Vai lá para João 24, 7, 24, amados. João 7, 24. E diz assim, João 7, 24. Não julguei segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. Não julguei segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. Ou seja, veja, não pela aparência, mas pelas obras que estão sendo feitas. Pelo que tudo que é feito é o que vai dizer para onde iremos, amados. Tudo que semearmos vai dizer para onde iremos. Porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ele só pode colher coisa boa, mas se ele plantar coisa boa. Porque esse universo, o pastor Janilson sempre prega no nosso pastor, ele conspira a nosso favor, sim. Conspira das duas formas, de forma boa, se você profetizar coisas boas, se você declarar coisas boas, e de coisas ruins, se você semear coisas ruins e declarar coisas ruins. O universo conspira a dois lados da moeda. Tenho certeza, amado, que tudo que está se passando aí fora, mas estamos aqui de pé. Estamos vencendo cada dia no Senhor. Estamos aqui, amados. Não viva uma vida de medo, viva uma vida de preocupação, porque a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas não devemos ter medo de tudo que acontece aí fora, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, assim diz a palavra do Senhor. Se estamos aqui até agora de pé, amados, é porque o Senhor está conosco. Ele tem nos amparado nesses momentos difíceis. Muitos perderam sua vida. Estamos aqui de pé. Ele tem nos guardado até agora, amados. Como nós vamos duvidar de um Deus desse que tem nos guardado, que tem suprido, que tem colocado você de pé todos os dias para você poder respirar e poder agradecer ao Senhor? Obrigado por mais um dia. Saia nessa noite, você que está do outro lado vendo essa mensagem, tenha convicção de que Deus já te fez vitorioso em todas as coisas. Deus já te fez vitorioso em todas as coisas, mais do que merecemos. Não somos nem dignos de atar as sandálias dos seus pés, mas pelo seu imenso amor, estamos aqui de pé até hoje. E dois pontos que o Senhor colocou aqui nessa mensagem que eu falei. O primeiro, alinhe a sua vontade com a vontade dele e receba a compreensão da palavra dele. Alinhe a sua vontade com a vontade dele. Tudo que fazemos, amado, tem que estar alinhado conforme a vontade do Senhor. Não adianta ter nada que estiver de acordo com a vontade dele, que a gente vai se frustrar. Ele vai até permitir, porque Deus às vezes permite, mas a gente vai se frustrar e vai acabar pagando alto preço. E se for questionar, ele vai dizer: no nosso coração nós precisamos ver, era a vontade do nosso Pai? Era a vontade do seu país?
Não adianta mais pedir algo que não está de acordo com a vontade do Senhor. Tudo que pedimos, tudo que merecemos, Deus tem preparado sim, Ele tem preparado, mas tem o tempo certo. Não adianta você vir comprar algo que você não está preparado para conduzir. Deus só vai colocar, Deus só vai dar algo, aquilo que você suporta carregar. Às vezes nós colocamos sobrecarga naquilo que levamos, amado. Não é Deus que coloca. Nós mesmos colocamos sobrecarga e peso naquilo que carregamos. Porque Jesus disse: seu fardo é todo mim, então meu fardo. Olha o que Jesus disse às vezes, que o fardo de Jesus é leve, para não botar, amado. Ele está dizendo: o fardo do Senhor foi pesado, o nosso fardo é leve. Mas a gente ainda está achando pesado. E ele diz: aprendeu comigo, que aprendeu comigo, que sou manso e humilde de coração. Já que nós estamos achando o nosso fardo pesado, como nós vamos comparar o nosso fardo com o fardo do nosso Senhor? Mas ele diz: aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração. Alinhe sua vontade com a vontade dele essa noite. Peça a ele conforme, porque às vezes a Bíblia fala, você diz que não pedimos, não sabemos pedir. A gente não sabe nem pedir ao Senhor. Pedir de todo jeito, de toda forma. E Deus não é um Deus de se chegar na presença dele de toda forma. Temos que chegar puro, santo e quebrantado, porque a palavra diz que ele também não resiste a um coração quebrantado e contrito. Chegue na presença de Deus, se quebrante na presença dele, peça que ele vai lhe dar aquilo que você está precisando naquele momento, aquele bálsamo suave, você está precisando, Deus vai lhe dar. Amém, amados? Receba dele a compreensão da palavra dele. Seja compreensivo, receba do Senhor a compreensão. Vamos ser corrigidos como merecemos, porque Deus corrige ao filho que ama. Ele já está lá na frente, ele vai saber que nós precisamos de uma correção e ele irá nos corrigir, para que nós não possamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas possamos permanecer firmes na caminhada para o alvo. Eu sempre, às vezes, quando tenho a oportunidade de trazer uma palavra, digo: olha onde a gente estava, amado, onde o Senhor nos colocou, é para celebrar o Senhor, amados. A vida que nós tínhamos e a vida que temos hoje no Senhor, uma vida de paz, uma vida de alegria no Espírito Santo, de nos regozijarmos todos os dias e poder ser grato ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque Ele tem nos dado tudo. Nascemos sem ter uma vestimenta, hoje estamos vestidos, ou seja, Ele já viu que a gente precisava, antes mesmo que nasceu, que deveríamos vestir. Mas às vezes queremos vestir, não perguntamos ao Senhor se essa é a roupa que Ele quer que eu vista. Vestimos porque queremos agradar o nosso corpo. Não é assim, amados. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, entregamos também o nosso corpo. Nosso corpo agora é do Senhor. Tudo tem que estar com a compreensão dele. Outro ponto: julga coisas espirituais através dos padrões espirituais, não pela aparência. Julgue as coisas espirituais através dos padrões espirituais, não por aparência. Porque tudo que vem de Deus, amado, Deus coloca o Pai no nosso coração, e a gente, e Deus vai colocar essa convicção no seu coração, porque está vindo dele. Tem muita profetada que não é profecia, é profetada, é da carne, não é do Senhor. Porque Deus, quando vem de Deus, vem suave, vem na abundância. Às vezes pode até vir uma tempestade, mas Deus é um Deus de bonança, é um Deus de paz. Você irá sentir paz no seu coração, porque está vindo do Senhor. Todas as profecias, amadas, vai se cumprir, mas vai se cumprir no seu determinado tempo. Só Deus sabe o tempo de todas as cumprimento das profecias. Nós não sabemos, mas devemos estar preparados para quando o nosso Senhor voltar. Devemos estar preparados todos os dias. É uma vida de santidade. É fácil não, mas é de degrau em degrau. É de fé em fé. O justo viverá pela fé. Assim diz a palavra do Senhor.
Oramos com o salmista, diz: olhamos para o alto, para os montes, onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e tudo que nela há. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Temos várias promessas do Senhor já declaradas sobre as nossas vidas, e às vezes não tomamos posse dessas palavras. Às vezes acreditamos mais nas coisas que acontecem aí fora. A Bíblia diz que o leão está ao nosso derredor, o inimigo está ao nosso derredor, tentando nos estragar como um leão. Ao nosso derredor, ao nosso redor, já está o Senhor, seus anjos e seus arcanjos nos guardando de todo o mal. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Praga nenhuma chegará e não está chegando, amado, à nossa tenda, à nossa casa. Quantos podem ser gratos ao Senhor por isso? Porque Ele sempre foi fiel em cada palavra que Ele disse. E está cumprindo até hoje. E Ele ainda cumprirá até o final dos nossos dias e dos tempos. Mas saia aqui esta noite, amados, com essa convicção de que Deus não vai ver pelas aparências, Deus está vendo além das aparências. Vamos sair essa noite, você que está aí do outro lado, veja além do que os seus olhos carnais podem ver, veja através dos olhos espirituais. Peça ao Senhor essa noite que tire as escamas que estão cegando os seus olhos, para que você possa enxergar aquilo que o Senhor já está reservando para você lá na frente e tem reservado. Momentos difíceis iremos passar, mas veja com os olhos espirituais que Deus já está trabalhando por nós. Essa luta não é minha, não é sua, amada. Essa luta é do Senhor. Eis o Senhor é quem vai adiante de nós. Eis o Senhor é quem vai dentro do exército. O exército do Senhor, Ele está diante de nós. Ele está pelejando por nós. Essa noite, amada, através de como você passar naquela porta com essa pequena mensagem mais poderosa do Senhor. Não veja como o homem vê, mas veja como se Deus está vendo. Nos olhos de misericórdia hoje, para aqueles que merecem, que precisam de misericórdia. Tenha misericórdia. Ame aquele seu próximo como Deus nos amou. A gente só pode dar mais aquilo que tem. Então, se não temos misericórdia, precisamos ao Senhor. O Senhor nos dá um coração misericordioso. Senhor, nos dá um coração que possamos amar assim como o Senhor nos ama. Não podemos, porque nada é nosso, amado. Tudo é Deus que gera no nosso coração aquilo que é puro, aquilo que é santo. Não será que não quer que uma força seu, não. É Deus que coloca no seu coração. Porque teve pessoas que nos amaram e estão aqui, amados. Nós estamos aqui porque alguém pregou, alguém semeou para a gente e a palavra gerou fruto em nossos corações. Alguém pode gerar para você que está lá, se você está do outro lado e não teve um encontro com o Senhor, peça ao Senhor essa noite um encontro, amado. Peça ao Senhor que Ele vai encontrar e vai estar do seu lado. Ele já está aí com você, amado. Amém, igreja? Então que essa noite, amados, você possa ficar com essa palavra do céu, que é uma palavra não é minha, mas é aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, para que nós possamos ver além daquilo que nossos olhos podem contemplar. Possamos contemplar com a nossa visão espiritual, uma visão, pensamos ao Senhor, uma visão celestial, porque toda a coroa já está reservada, nosso nome já está escrito no seu livro. E possamos ter essa convicção que no dia que Ele nos chamar, Ele irá chamar aquela pedrinha com seu nome, dizer: bendito vem a mim, bendito do meu Pai. Tenha convicção, amados, quando tomamos essa posição verdadeira, e estamos aqui todos os dias, nos domingos, na semana, porque o culto não é só aqui, amados, é no dia a dia, é onde nós estamos. Nossa vida é uma palavra pregada, amados. Então pessoas precisam ver Cristo refletido nas nossas vidas. Porque essa é a transformação. A nossa vida é um testemunho. Jesus muitas vezes Ele não pregava, Ele não abria a boca, mas a sua compaixão, a forma como Ele tratava as pessoas, as outras pessoas que Ele dizia: eu quero estar perto do Senhor. Por quê? Porque Ele
não julgava, tinha misericórdia. Mas aqueles que precisavam ser corrigidos, ele corrigia. Por quê? Porque Deus sabia daquele coração, daquele povo. Chamava de hipócritas porque pregavam uma coisa e viviam outra. E não é isso que Deus tem reservado para nós. Ele quer que a gente vivamos o que a palavra pede para a gente viver. Amém? Então, nessa noite, vamos ficar de pé. Você que está em casa, espero que tenha sido abençoado com essa palavra poderosa do Senhor. Assim como nós que estamos aqui, com certeza fomos abençoados. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um domingo estar aqui, Senhor. Obrigado pela palavra, Senhor. E nessa noite, Senhor, o Senhor possa tirar os escamas que estão nos nossos olhos, Pai. E possamos ver além daquilo que vemos com nossos olhos carnais, mas possamos chegar de forma espiritual, Senhor. Obrigado por cada vida, Senhor, que esteve aqui, Senhor, pelas aquelas que estão aí também do outro lado, Senhor, ouvindo e vendo essa tua palavra, Senhor. Que essa palavra possa entrar em um coração aberto e ela possa gerar fruto, Senhor. Pois um planta, outro rega, outro vai colher, Senhor, e assim nós cremos, Senhor. Obrigado por mais uma semana, Senhor, que se inicia, Senhor. Obrigado porque já sabemos que o Senhor já está no final dela, Senhor. E já preparou tudo o que nós necessitamos e precisamos, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos que estiveram aqui, Senhor. Pela vida daqueles também que não puderam estar aqui, Senhor. Mas sabemos que o Senhor está com cada um deles, o Senhor está com eles nesse momento, suprindo as suas necessidades. Abençoa a vida dos pastores, Senhor, nesse momento, que estão, que não puderam estar aqui, meu Deus. Mas sabemos onde eles estão, com certeza, Senhor. Eles estão orando, intercedendo pela tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a vida de cada um deles, Senhor, uma vida de Senhor Afonso, Dona Fátima, Senhor. Somos gratos aqui, Senhor, pela recuperação dele, não só dele, mas de toda a sua parentela, Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida dele. E da vida de cada irmão, Senhor, que também estão aqui passando pelo momento difícil, Senhor. Sabemos que o Senhor tem cuidado, o Senhor não tem deixado faltar nada, porque o Senhor é um Deus de bondade, o Senhor é um Deus de misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado por cada louvor que foi ministrado e adorado aqui no seu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor é santo, santo, santo e não há outro Deus além de ti, Senhor. Passaram os céus e terras, mas a tua palavra nem passar, Senhor. Oh, Senhor, só com nossos olhos, Senhor, contemplaram o velho da recompensa dos ímpios, Senhor. Mas que nossos pés estejam firmados em ti, Senhor. Que nossos pés estejam agarrados em ti, Senhor. Que ele não venha se desviar nem para a direita, mas nem para a esquerda, Senhor. Mas que possamos permanecer firmes, Senhor. E sabemos, Senhor, que cada circunstância que se levanta, Senhor, é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento, Senhor. Abençoa a vida de cada família da tua igreja, Cristo na Maragem, Senhor. Abençoa cada lar, Senhor, essa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, oramos por cura nesse momento para aqueles que estão precisando, Senhor. Revigora as forças, Senhor. Oramos pela vida, Senhor, daqueles que estão presos, Senhor, por coisas diabólicas, Senhor, nesse momento. Quebra todos os julgos, Senhor, nesse momento e nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Assim a tua igreja ora nesse momento de concordância, pois a palavra tem dois ou mais, Senhor, nem teu nome, Senhor, está presente, Senhor. E o Senhor se faz presente aqui nesse lugar, Senhor. Que nossas orações possam estar chegando, Senhor, pela sua presença, no cálice, como aroma suave, Senhor. Senhor, que a tua palavra deixe chegar esse som, possa trazer libertação, Senhor. Possa trazer cura, Senhor, que possa trazer salvação, Senhor. Faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Senhor, faz aquilo, vai aonde nós não podemos ir, Senhor. Oramos, Senhor, pela vida dos missionários, Senhor. Desses homens e dessas mulheres que estão seguindo a tua palavra, abdicando de tudo para o amor do teu nome, e onde nós não podemos estar, eles estão nesse momento. Pela vida de cada pastor, Senhor, de cada liderança de nossa nação, Senhor. Oramos nesse momento também para termos a nossa nação em tuas mãos, Senhor. Pela nação com os judeus e os Senhor, o Senhor é o Deus do Brasil. O Senhor tem que separar esse lugar para um propósito, para que o homem e glorifique o teu nome, Senhor. Senhor, opera, Senhor, de forma sobrenatural no nosso país, Senhor. Arrancando toda a corrupção, Senhor. Todo espírito de morte, Senhor, que cega
do nosso país, Deus, que quebrar nessa noite, Senhor, oramos, Senhor, repreendemos em nome de Jesus nesse momento, Senhor. Nos fortalece no nosso dia a dia, Senhor. Nos dá convicção, Senhor, de que temos um Pai, Senhor, amoroso e que cuida de nós de forma especial. Nós pedimos, papai querido, papai querido, papai, que clamamos essa noite, Senhor. Derrama a sabedoria do alto, Senhor. Abriga e desperta aqueles que dormem na fé nesse momento, Senhor. Que eles possam voltar, Senhor, do teu caminho, Senhor. Pai, traz de volta para o teu caminho aqueles que estão falando de ti, Senhor. Tem misericórdia desse jovem, desse lugar, Senhor. Por cada um deles nesse momento, Senhor. Senhor, que esses jovens possam ter uma vida diferente em ti, Senhor. Que eles possam ter convicção de que só tu, Senhor, é o melhor para a vida deles. Que nossas vidas, Senhor, possamos, Pai, exalar o perdão de Cristo, ser testemunhos vivos, Senhor. Pedimos misericórdia, Senhor, pedimos perdão por algo que fizemos desacabado, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Mas sabemos que, acima de tudo, o Senhor nos ama e a sua misericórdia que se renovou a cada manhã é o fato de nós nos ter sido consumidos, Senhor. Mais um dia estamos aqui. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, Senhor. Pela comida que nos deste no dia de hoje, Senhor. Pela condição que nós nos preparamos, Senhor. Porque vamos ficar e logo pegaremos o sono, porque estamos em paz contigo, Senhor. Porque temos o Senhor, Pai. Obrigado, Espírito Santo, que habita dentro de nós. Obrigado por cada ministério, Senhor, dessas igrejas, Senhor. Por cada pessoa que o Senhor tem levantado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Somos gratos aqui por toda a pessoa que fez, Senhor. Somos gratos aqui, Senhor, porque alguém nos amou e pregou as nossas vidas. Por isso estamos aqui, porque a tua palavra nos libertou, Senhor. A tua palavra nos tirou do lamaçal, Senhor, do pecado, Senhor. Que possamos a cada dia matar a nossa carne, Senhor, e revigorar o nosso espírito através da tua palavra, Senhor. Abençoa essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque sabemos que veio é isso, pelo alto. Os céus estão abertos sobre esse lugar, Senhor. Teus anjos e arcanjos estão nesse momento levando essas orações, Senhor, através do mundo espiritual, Senhor. Está chegando a tua presença. Obrigado, Senhor. Clamamos e adoramos a essa noite, Senhor, pelo ministério do louvor, pela vida dessas crianças, Senhor, também que estavam aqui essa noite, Senhor. Pela cena que não podemos dar, porque eles são a geração do futuro, Senhor. Vamos a vida dessas crianças, Senhor. Vamos lá estruturados, Senhor. Famílias que possam acolher e amar os pais que amam e acolham eles, Senhor. Assim como o Senhor nos ama e nos acolhe.